Olá, pais, professores, auxiliar de professores, todas as pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas com crianças autistas. Mais precisamente, com a alfabetização de crianças autistas. Pois é, nós sabemos o quanto é desafiador o caminho das palavras para essas crianças. Então, nós temos o objetivo primordial aqui com esse vídeo, trazer para vocês uma metodologia que vai ajudar o processo de alfabetização dessas crianças. Uma metodologia criada por mim, chamada Alfa Autismo. E aplicando essa metodologia, a gente pode tornar tudo diferente na vida dessas crianças. E eu posso dizer para você, porque apliquei por diversas vezes, vocês ao longo do vídeo também vão ver algumas histórias de sucesso de crianças que foram alfabetizadas por mim. E como isso pode acontecer? Isso se dá em 10 passos. Nós vamos estar trabalhando, um método que eu criei, inovador, Alfa Autismo em 10 passos. 10 passos para alfabetizar a sua criança. Você é mãe de uma criança autista que ainda não foi alfabetizada, você é professor de uma criança autista que também ainda não foi alfabetizado, assista esse vídeo até o final. Nós estaremos falando um pouco mais sobre esse nosso método e também você terá, ao final do vídeo, uma atividade prática que você vai conseguir verificar como o início da alfabetização dos 10 passos, ele pode ser realmente verificável. Você pode comprovar como esse método realmente dá certo. Fique até o final, nós vamos estar falando muito mais sobre essa metodologia e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aos 22 anos eu tive a minha primeira filha e decidi me dedicar inteiramente, integralmente à educação dela. Mas o desejo de trabalhar com a educação, com outras crianças, foi crescendo ao longo dos anos no meu coração. E foi então que eu decidi estudar para prestar vestibular para pedagogia. Passei na Universidade Federal pela primeira vez que eu fiz o vestibular e decidi trilhar o caminho da pedagogia. Passei alguns anos me dedicando e ali, aos poucos, eu fui cada vez mais me encantando, me apaixonando pela educação. Ao longo do curso, eu me deparei diversas vezes com a educação especial e também fui me apaixonando por essa área da educação. Eu finalizei meu curso em 2004 e em 2005 eu prestei concurso, comecei a sonhar em trabalhar na SEDUC, prestei concurso e fui trabalhar na SEDUC. Em 2007 eu fui convidada para trabalhar na SEDUC, mais precisamente na área da alfabetização de jovens e adultos. E durante esse período eu estava já cursando a pós-graduação de psicopedagogia. E foi quando, ao passo que eu fui trabalhando, desenvolvendo meu trabalho junto a várias turmas de alfabetização, vinculada ao Programa Brasil Alfabetizado, eu fui tendo contato com pessoas que tinham evadido da sala de aula, tinham deixado o processo de alfabetização por não ter conseguido realmente finalizar e fui fazendo alguns testes que eu fui aprendendo ao longo do curso da psicopedagogia, pós-graduação, e verifiquei que várias dessas pessoas tinham deixado de estudar por ter transtorno do espectro autista, por ter transtorno, o TDAH em si, e diversos outros transtornos. Me deparei com uma realidade crucial, que foi pessoas que evadiram da sala de aula, que deixaram o processo de alfabetização porque não conseguiram realmente
ter alguém que pudesse ajudá-las nesse processo. E ali eu comecei a desenvolver um trabalho junto àquelas turmas, né, aquelas salas de aula de alfabetização, e comecei a perceber que as pessoas, através da metodologia, também fundamentada na época nas perspectivas freirianas de educação, e conseguia perceber que aquelas pessoas, elas iam desenvolvendo uma alegria na escola, a alegria pelo processo de alfabetização. E quando eu chegava ao final e percebia que o método que estávamos aplicando, ele era viável, a alegria brotava no coração daquelas pessoas, eu concluí, nós precisamos trabalhar no início, nós precisamos trabalhar a base, para que essas pessoas não cheguem na fase adulta ou até mesmo na velhice, às vezes até mesmo fracassadas, se sentindo fracassadas, por elas não ter tido nem a oportunidade de alguém observar as dificuldades dela e deixá-las à beira, ou para trás nesse processo de alfabetização. E eu desenvolvi um compromisso fundamental e primordial, que foi me debruçar para desenvolver um método para ajudar as crianças que passavam por aquilo, as crianças, mais precisamente as crianças autistas, que é o público-alvo que eu me dediquei, a não passarem por aquilo, aquele sofrimento, aquela dor, de não conseguir ir até o final do processo de alfabetização. Foi então que nós percebemos a necessidade de mudar um pouco de foco e fomos trabalhar na clínica. Então passei alguns anos me dedicando ao trabalho junto à clínica e atendi diversas crianças que chegavam para mim com autismo e também que não tinham sido alfabetizadas, de várias idades, tanto crianças no início da fase escolar, ali com 4, 5, 6, 7 anos, quanto crianças que já tinham mais idade, já com 10, 11, 12, 13 anos e ainda não tinham sido alfabetizadas. E foi pensando nisso, preocupada com isso, que nós começamos a pensar, a testar um método novo. E nesse período nós desenvolvemos um nome específico para esse método, alfa-autismo. E então, na clínica, um novo cenário, eu comecei a desenvolver livros adaptados para crianças com autismo. E com essa nova experiência, comecei a desenvolver a minha própria metodologia de alfabetização para crianças com autismo. E foram diversas crianças que eu alfabetizei utilizando esse método. E tenho certeza que tem mudado a história de diversas dessas crianças e famílias também que têm experimentado essa metodologia, que é o alfa-autismo. Agora eu vou contar aqui uma história para vocês. Um período, logo no início, quando eu comecei a alfabetizar minhas crianças, comecei a fazer umas coisas erradas, Todo mundo erra. A gente sempre começa algo, quase sempre errando. E eu comecei a alfabetizar uma criança, só que eu comecei a utilizar as sequências didáticas, como todo professor utiliza, mas não me atentei que essa criança precisava de mais repetição. Fui fazer o pareamento de letras e sons, que a gente sempre faz, A de abelha, B de bola, aquele início. E aí fui passando, fiz todo o sequenciamento, a criança não era verbal, fiz todo aquele sequenciamento didático, trabalhando letra por letra, e fui passando, depois passei para as sílabas. E algo que eu esqueci de fazer foi a avaliação, uma avaliação que deve ser contínua,
Então, meu erro foi bem aí. O jeito errado, né, é trabalhar com uma criança quando você não se atenta a fazer uma avaliação contínua. E o jeito certo? O jeito certo sempre é trabalhar em cima da avaliação continuada. Então, aquela criança não era verbal e eu precisei fazer vários testes com ela depois para que eu conseguisse entender se ela realmente estava aprendendo. Ela não era totalmente verbal, ela falava algumas palavras soltas. E aí, quando eu fui perceber, aquela criança não tinha feito, não tinha compreendido a sequência didática inicial, que era o pareamento entre letras, entre as primeiras letras, a palavra e a imagem. Então, meu erro foi bem aí. Existe o jeito certo e o jeito errado. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o jeito errado e qual é o jeito certo, tá? As crianças autistas, elas enxergam por imagens. É como se fossem várias imagens e elas vão juntando os pedaços das imagens. Por isso, a gente precisa de muito treino para que elas consigam aprender. Então, elas demoram um pouco mais nesse processo de alfabetização, porque muitas vezes nós necessitamos de um pouco mais de tempo para a criança autista aprender, porque elas precisam juntar os pedacinhos das imagens que estão na cabecinha delas. Então, do jeito errado, vamos ver uma frase que muitos têm usado, e que tem sido quase que um jargão. As crianças autistas, elas são basicamente iguais. Então, a avaliação padrão é suficiente. Eu tenho visitado diversas escolas e as escolas costumam fazer uma avaliação logo no início do ano. E não permanece aquela avaliação contínua. Deve estar contida no plano de ensino individualizado. E um outro problema que nós temos observado é que várias escolas não têm um plano de ensino individualizado. E, por conta disso, não acontece a avaliação contínua. Então, um dos jargão que é muito dito, é que a criança autista, elas são iguais. Todas elas aprendem iguais. E isso é um erro. Cada criança autista é única e requerem avaliação individualizada. A avaliação deve ser feita individualmente para cada criança. Então, no nosso curso Alfa Autismo, nós vamos considerar isso. Vamos ensinar você, pai, mãe, professor, a avaliar sua criança continuamente durante o processo. Um outro erro que é cometido muito é quando se diz sempre uso consciência fonológica. É o que todas as crianças autistas precisam. Então, nem toda criança autista, ela consegue inicialmente se trabalhar a consciência fonológica, que são um dos preditores da alfabetização, de maneira igual como todas as outras crianças. Então, a correção. A consciência fonológica, ela é útil, sim, mas uma abordagem personalizada, levando em conta preferências individuais, é fundamental. Então, eu não posso trabalhar consciência fonológica na criança se eu não levar em consideração as preferências individuais da criança. Que é o quê? Muitas vezes a criança ela vai se interessar por aprender a letra A, que é a letra A de abelhinha, que ela adora a abelha, é um animalzinho que ela gosta. O B precisa ser um B de bola, que ela gosta de brincar, se for realmente a bola o brinquedo preferido. Então, vai ter muito mais significado aprender os sons, a consciência fonológica, nesse caso, letra e som, se a criança realmente gosta daquilo que ela está vendo como a palavra, que diz respeito à palavra inicial daquela letra. Então, a primeira letra da palavra tem que ser uma palavra que tenha significado com a inicial, que é a letra, por exemplo, o A de abelha. Tem uma criança que adora abelha,
Então, quando eu fui apresentar a letra A para ela e eu mostrei uma abelhinha, ela ficou apaixonada e aprendeu rapidinho que o A era o A de abelha. Então, nem toda criança já tem uma predisposição para a consciência fonológica. É preciso a gente atentar para o que a criança mais gosta em relação àquela letrinha que você está trabalhando, aquela palavra. Um outro jeito errado, né, que é um jargão que é dito, todas as crianças autistas devem atingir os marcos de desenvolvimento no prazo, né? Então, um dos marcos de desenvolvimento seria, nesse caso, ser alfabetizada aos 7, 8 anos de idade. Isso é errado. Cada criança autista, ela progride em seu próprio ritmo. Muitas vezes o papai, a mamãe, o professor fica pelos cabelos, querendo que a sua criança chegue aos 7 anos, 8 anos e já seja logo alfabetizada, porque não foi ensinado e orientado da maneira correta. Então, a criança precisa ser contemplada na sua dificuldade, na sua limitação. Então, as crianças autistas, elas não vão ser alfabetizadas no mesmo tempo. Cada criança tem o seu tempo, o seu ritmo. E é essencial respeitar as diferenças de desenvolvimento de cada uma delas. Então, os marcos de desenvolvimento para uma criança com autismo X é diferente para a criança com autismo Y, certo? Então, é um outro jeito errado de se pensar. Um outro jeito errado é quando as pessoas dizem a mesma estratégia de alfabetização funciona para todas elas. Não preciso mudar. Então, a mãe vai lá e alfabetiza aquela no método fônico, ou a professora. E aí, o que acontece? Cada criança autista, ela tem um ritmo e um formato diferente de se ensinar. Eu já utilizei um método que é o método usado por todos, tradicional para alfabetizar algumas crianças, método fônico e etc e tal. Então, depende muito de cada criança. Por isso que eu vou ensinar você, papai, mamãe, professor, a fazer essa avaliação correta da sua criança, tá? E o jeito certo é que a flexibilidade, ela é crucial, né? Ajustar a abordagem conforme necessário. Então, nós temos que ajustar a forma da gente abordar, da gente alfabetizar, conforme a necessidade de cada criança. Então, esse é o jeito certo. Uma outra questão errada, né? Quando eu não me preocupo muito com as coisas sensoriais. As crianças autistas, a maioria delas, elas têm uma disfunção sensorial. E muitas vezes você foca só na alfabetização mesmo. Pronto, vou alfabetizar aqui e me esqueço das questões sensoriais dessa criança. Eu alfabetizei uma criança com autismo, ela precisava literalmente sentar em cima de um assento cheio de furinhos e ele precisava ter uma bola sensorial nos pés. Essa criança também precisou, isso dependendo das épocas. Essa criança também precisou de um peso, aqueles pesos que a gente utiliza, né, às vezes na musculação. Essa criança precisou do peso aqui na cintura, porque ele se autorregulava melhor quando ele tinha um peso na cintura. Teve outra criança que eu alfabetizava ela e ela precisava ficar todo tempo passando a mãozinha num velcro para se autorregular. Tinha épocas que eu utilizava um velcro, tinha épocas que eu utilizava aquelas lantejoulas, né? E a criança precisava passar a mãozinha ali para poder se autorregular e prestar atenção no que eu estava falando. Então, não podemos desconsiderar as questões sensoriais de cada criança. Então, as pessoas não dizem exatamente assim, né? Muitas vezes não vão dizer, vamos desconsiderar o sensorial. Às vezes não está explícito na fala dessas pessoas, está implícito, né?
A gente vê muitos aí ensinando a alfabetização, dizendo, olha, basta você trabalhar os precursores, os preditores, e aí tá tudo ok, a criança vai ser alfabetizada como todas as outras. Jeito errado, né? Não confie nisso. Nós que estamos na clínica temos experiências das várias formas que as crianças precisam para serem alfabetizadas, né? E uma delas é considerar essas questões sensoriais. Um outro jeito errado, fiz uma avaliação lá no começo, agora é seguir o plano sem mudanças. Muitas vezes a gente faz uma avaliação no começo, estou até repetindo isso, né? Mas aí acontece muito do professor fazer, e aí você não revisita o plano. Às vezes até tem um plano de ensino individualizado, mas você não revisita, não verifica, olha, a criança conseguiu, hoje essa metodologia, esse método, essa forma que eu utilizei, ela foi muito bem, vamos continuar por aqui. Não considera o dia que a criança está altamente desregulada, muitas vezes ela vem, uma semana, a rotina dela mudou, e aí você precisa modificar a forma, ali você precisa acolher mais aquela criança para que você consiga realmente conseguir chegar aos seus objetivos daquele dia. Então é preciso a gente revisitar o plano de ensino individualizado daquela criança. E lembrando que a gente vai incluir o plano de ensino individualizado, né, no nosso curso. Você vai receber como bônus o plano de ensino individualizado. Você vai aprender a fazer o plano de ensino individualizado para a sua criança, para você que é professor, para o seu aluno, ok? Jeito errado, jeito certo, falei todos eles. A gente vai entrar agora um pouquinho, vou mostrar para vocês as nossas provas, né? Eu falei um pouquinho de algumas crianças aqui que eu alfabetizei e precisei utilizar várias formas e métodos, né? Até mesmo fui buscar ajuda da terapia ocupacional, fui buscar a ajuda dos fonoaudiólogos, né, que acompanhava essa criança. Então, é muito importante a gente se cercar desses profissionais para nos ajudarem nesse processo de alfabetização. Mas eu tive muito apoio deles e eu tenho certeza que eu vou poder estar lhe orientando durante esse curso, né, em cima dos nossos métodos, nossos passos de alfabetização. E você também vai conseguir chegar ao objetivo final, que é alfabetizar a sua criança, seguindo os 10 passos que nós traçamos, né, durante esse curso. Terminou já? Ainda não, tá branco aqui, ó. Falta o rostinho dele. Pega mais o amarelo aqui, ó. Isso, olha como Levi sabe. Tá ficando lindo, Levi. Levi vai colocar só o círculo. Só o círculo, vai. Põe só o círculo pra ti. Cadê o círculo, Levi? Isso. Olha o braço dele agora, muito bem. Agora sim, Levi tá montando certinho. Onde é o branco? O branco é aqui, ó. Ai, é. Qual é, Levi, que tu tá fazendo? Mostra pra ti, qual é? Desses aqui. Qual é? Esse aqui é? Ou é esse do avião? Esse é o do avião. Ah, é do avião? Muito bem. Isso. Apertando, apertando. Isso. Apertando.
Tá bom? Tá, vamos ver, vamos abrir pra ver se já deu certo. Do outro lado, assim, ó. Vai, abre. Vamos ver se já ficou direitinho. Ó. Isso aí, muito bem. Agora R de... O que é isso aqui? Rua. Rua, R de... Rua. Rua, muito bem. Agora vamos descobrir qual é a palavrinha seta, né? É. Qual é a palavrinha que é seta aqui? Qual é? Vamos ver. Que tem o S-E... Certo. T-A... Tá. Isso, seta. Onde é que tá a palavrinha seta? Mostra pra tia. Muito bem, Levi. Bota aqui do ladinho. Isso aí. Seta. Agora escreve. Seta. Com a mão, que lado? Mão de? De? Que letra é essa que tu tá cobrindo? Letra N. N. Muito bem. Próxima, essa aqui, ó. E essa aí? Qual é que tu tá cobrindo? Essa aí. Letra? Que letra é essa? I. Muito bem. Que letra é essa, Levi? B. B. Qual é esse? Ra. Bolinha. Duas perninhas. Isso. O outro A. Uma bolinha. Duas perninhas. Olha como ele fez um A lindo. Agora nós vamos fazer um A grande. Esse é o A pequeno. Nós vamos fazer o A grande, certo? Uma vez, ó. Vai pegar aqui. Três perninhas. Isso, I, bem facinho também. O A, que é o R-A. O R, aprendeu? Ainda não, né? Sim. Mas a tia ajuda, ó. Vai aqui e perninha pra baixo. O A agora, o A. Isso. Muito bem, Huguinho. Hugo Levi, olha como ele ponte cobriu bonito. Os que semeiam com lágrimas colherão com os gritos de alegria. Choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. 4, 5, 6 cachorros. 4, 5, 6 cachorros. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9 cachorros. 10 no parque. 1, 2, 3, música. 1, 2, 3, formiga. 1, 2, 3 formigas. 4, 5, 6 formigas. 7, 8, 9 formigas. 10 formigas no formigueiro. Fita comprida. Comprida. Muito bem. Curta. Isso. Muito bem. Desliga agora. Pode desligar. Quer não? Quer mais? Quer filmar mais? É? Ah, então vamos lá. Vamos fazer a bolinha. Vamos fazer uma salsicha. A salsicha grande e a salsicha pequena, tá bom? Vamos lá. É X. Galinha pintadinha. Fala, Gui. O restante. Vamos? É X. S. Muito bem. A. Depois. Ficou feio. Tá feio, é, Gui? Usa o quê? T. Saia. Não é saia que tu disse? É o T. Faz o T. Vamos ver o que é que ele quer dizer. Vai. Tu. É X. É X. É X. X. Separação. Não, faltou a separação. Esqueceu? Vamos separar, né? Olha lá, separa. Não, o tracinho, Gui. Cadê o tracinho?
Cadê o tracinho? Tu esqueceu, foi? Aqui, ó. Tem que ter o tracinho. Tracinho assim, ó. Viu? Lembrou? Olha lá. Tracinho. Isso, muito bem. Quantas sílabas? Escreva. 3. Então, escreva aqui. 3 sílabas. Bem pequenininho. Faltou o A aqui, ó. Isso. Vamos lá, grande. Grande. Digo. E essa? Letra? Isso. E essa? Letra? E essa aqui? Letra? U. Agora vamos ligar com qual começa. O Gui vai dizer o que é isso aqui, tá? Vamos ver, gente. Diga aqui, Gui, o que é isso aqui? Engoma. Isso. Uva, isso. Digo. Isso. Uma Espada. Isso. Abelha. Vamos ver com qual começa. A abelha começa com A. Espada. Com E. Iguana, né? Fala, olho. Isso. Olha que legal. Adil tem 2. 2. Olho. Falta o O. Do olho. Falta só o O aqui, ó. Ó. Olho. Isso. Agora aumenta. Vamos falar com a tia? Vá. Vó. E aqui? Uva. Violão da visão. Vela. Cavalo. Uva. Gaveta. Navio. Isso. Vamos ler aqui? Alguém botou A galinha botou o quê? Botou. O quê? O ovo. Futebol, né? Com a bola na praia, olha. E era aqui. Maria gosta de brincar De o quê? piscina Ursinho na árvore. na árvore, olha. João. Maria e Pedro Brincam de quê? no parque. No parque, muito bem. Cadê João Maria? Então, vocês viram aí as provas, né? As crianças que nós alfabetizamos com essa metodologia maravilhosa que é o alfa-autismo. E agora nós vamos dar Explorando o Alfabeto Juntos. Bem, você, papai, mamãe ou professor, você vai passar por um processo de avaliação da sua criança. Isso mesmo. Nós vamos falar bem pausadamente os passos para você avaliar como a sua criança ela gosta, o que é que ela gosta, quais são os principais interesses dela. O primeiro ponto que você vai fazer, né, vai fazer um levantamento, é a identificação de interesses. Você vai tentar descobrir o que é que mais cativa a atenção da sua criança. É um livro favorito? É um brinquedo favorito? É um desenho animado favorito? Ou até mesmo algo sensorial, né? Pode ser que a sua criança adore, tem alguns mordedorezinhos, né? Que muitas vezes a criança tem muita necessidade sensorial de levar, né, os brinquedinhos ou qualquer coisa à boca. Ou então de até morder. Eu tenho uma
algumas crianças que elas mordem assim a pontinha, mas não se morde, né, de ficar a marca, mas elas ficam mordendo a palma da mão, né? Ou pode ser que a sua criança tenha necessidade de usar um mordedorzinho, né, ficar mordendo ali, né, para poder ela prestar atenção naquilo que você está querendo transmitir. Ou pode ser algo sensorial, como um slime. Pode ser que a sua criança goste de slime e ela necessite ali brincar com slime. Ou pode ser massa de modelar. Então, através desse levantamento, né, da identificação do interesse, do que é que a criança mais gosta, você vai pegar esse brinquedinho, né, para você utilizar como o início de tudo. Então, você vai iniciar a brincadeira com a sua criança, porque realmente é uma brincadeira, né? Então, ela vai começar a descobrir as letras, os números e etc. através de uma brincadeira. Então, para que melhor formato de brincadeira é você utilizar algo que a criança já gosta, que ela já tem interesse naquilo. Por exemplo, se é um slime, você vai começar a escrever as letrinhas do alfabeto com a slime. Se é a massa de modelar, você vai começar a escrever letrinhas do alfabeto com a massa de modelar. Se ela gosta de algum bonequinho favorito, você vai pegar a primeira letrinha do nome daquele bonequinho favorito. E etc. Então, a ideia é você começar a explorar o alfabeto através do brinquedo, né, da atividade ou do bonequinho favorito que a criança mais gosta. Então, despertar o interesse da criança fazendo pareamento, né, das letras com aquele brinquedinho que ela mais gosta. Segundo ponto, a incorporação do alfabeto de forma personalizada. Isso mesmo. Então, você vai começar a introduzir o alfabeto de maneira única e diferenciada em cima daquilo que você já observou que a criança mais gosta. Você vai conectar os interesses da criança com aquilo que ela mais gosta. Por exemplo, se ela adora um livrinho em particular, né? Você viu que ela adora, por exemplo, um bonequinho. Você vai buscar livrinhos, né, que tem a ver com aquele bonequinho que ela gosta. Livrinhos que envolvam, por exemplo, o início, o alfabeto, né? Então, precisa ter os bonequinhos que ela gosta ali no meio daquele livrinho. Se você não achar o livrinho, você pode imprimir ou então fazer atividadezinhas adaptadas em casa que contém aquele bonequinho favorito da sua criança, né? E aí, depois disso, né? Então, se ela adora em particular, vamos colocar um exemplo. Se ela adora a Peppa, né? Você vai colocar aquele bonequinho da Peppa lá e vai trabalhar a letrinha, a primeira letrinha do nome da Peppa. P de Peppa, né? E assim sucessivamente. Você vai buscar vários objetinhos que a criança gosta durante o dia, se interessa, e vai fazer a alusão, né, ao pareamento àquela primeira letrinha do nome daquele objeto que ela gosta, né? Bom, esse é o momento da incorporação do alfabeto de forma personalizada, né? E aí nós temos o terceiro ponto, que são atividades sensoriais e lúdicas. Você vai começar a explorar atividades sensoriais. Então, tem muitas crianças, né? A maioria das nossas crianças com TEA, elas têm disfunções sensoriais, né? Como eu falei anteriormente para vocês. Então, você pode criar, por exemplo, as letrinhas com slime, com massa de modelar e transformar aquela brincadeira num jogo, né? Você pode começar a formar as letrinhas do alfabeto, né? Explorando essa área sensorial da criança. Muitas vezes a sua criança pode ter dificuldade em se concentrar, em sentar na mesinha no início, né?
você também pode estar trabalhando esses brinquedinhos como uma forma de reforçar a criança. Então, eles podem ser utilizados como reforçador. Eu tenho uma criança, por exemplo, que ele só consegue ficar sentado até o final daquilo que eu estou propondo naquele dia, quando a gente coloca músicas. Então, a música do Bita, por exemplo, é o reforçador para aquela criança. Eu sempre mostro para ele, olha, se você ficar sentadinho, a tia vai apresentar as coisas, eu vou lhe mostrar a música do Bita. Como eu sabia que ele adorava a musiquinha do Bita, o que é que eu comecei a trabalhar? B de Bita, por exemplo, né? Então, ali é uma atividade sensorial, porque aquela criança, ela se organiza ouvindo músicas. A música é algo regulador, organizador, né? E não deixa de ser um atrativo sensorial, né? Que vai ajudar aquela criança a se organizar sensorialmente. E isso tudo vai tornando essa brincadeira da descoberta do alfabeto algo que fica lúdico, não fica tranquilo, não fica pesado, a criança se diverte brincando. E um outro ponto que você pode fazer são as histórias personalizadas, né? Você pode trabalhar com histórias personalizadas e desafios criativos. Por exemplo, você pode criar historinhas personalizadas envolvendo o alfabeto, né? Em cantar musiquinhas que envolvam o alfabeto. Por exemplo, a música do abecedário da Xuxa, né? É uma musiquinha muito divertida também, que pode envolver o alfabeto completo, né? Você pode também utilizar todos os brinquedinhos que o seu aluno, a sua criança, o seu filho em casa gosta e fazer pareamento dos brinquedinhos com a letrinha do alfabeto, né? Por exemplo, dei o exemplo agora do P de Peppa, né? Ou se ele gosta do Lucas Neto, tem um paciente que adora o Lucas Neto. L de Lucas, N de Neto, e aí mostra o bonequinho do Lucas Neto. Você pode estar utilizando historinhas do Lucas Neto, tem muitas na internet, né, que você pode estar utilizando. Então, é importante conectar-se ao interesse das crianças, né? É preciso o pai, a mãe, professores se conectar com o interesse que a criança tem. Você pode estar introduzindo desafios, né, relacionados ao alfabeto criativos, né? Então, isso é uma maneira criativa e a criança desperta o interesse da criança em aprender o alfabeto quando é algo significativo para ela. Isso pode transformar o aprendizado em uma jornada imaginativa, né? Totalmente diferente do que muitas vezes é apresentado na escola, né, em si. Então, assim, esse é o primeiro dever de casa. Você vai avaliar o que a sua criança mais gosta, né? Quais são os principais interesses dela. Segundo ponto, você vai incorporar esses interesses ao alfabeto de forma personalizada, né? Como eu falei para vocês vão começar a fazer a associação da letrinha do alfabeto com o que a criança mais gosta, né? Porque a gente não tem como fugir dessa primeira parte que é a letra e o som, né? Então a gente precisa trabalhar a letra vinculada a algo significativo, algo que seja importante para a criança, algo que chame a atenção da criança, no início. Histórias personalizadas e desafios criativos, né? Crie historinhas envolvendo a letra, aquela letrinha do alfabeto com aquele desenho que a criança gosta. Você pode criar músicas. Muitas vezes eu utilizo as musiquinhas, né? E invento músicas na hora. E vou cantando ba, 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 B com A, barata, por exemplo, né? Então eu vou, conforme o interesse da criança, a gente percebe o interesse da criança, a gente avalia o interesse da criança,
a gente começa a fazer essas brincadeirinhas de forma lúdica que vai envolvendo e despertando o interesse da criança pelo alfabeto em si. Isso muitas vezes acontece também da sua criança ser uma criança que é hiperfocada no alfabeto e nos números, né? E também acontece da criança não se interessar, né, por aprender o que tem a ver, fazer essas associações, né? Porque a criança hiperfocou tanto ali no alfabeto que ela só quer ver as letras, mas a gente precisa ir além, né? A criança precisa entender que o A é A de abelha, o A é A de amor, o A é A de abacate, o A é A de abacaxi, né? Então, é preciso fazer essa associação da letrinha com o som, porque só assim a criança vai conseguir aprender realmente, depois passar por uma outra etapa, que é as sílabas e depois as palavras, né, que são palavras canônicas, e por fim as crianças vão passando pelo processo completo de alfabetização, ok? Então, voltando, primeiro dever de casa, você vai avaliar o que é que a sua criança mais gosta, qual é o interesse principal da criança. E eu queria que vocês deixassem os comentários de vocês, né? O que foi que vocês verificaram em relação às suas crianças. Eu quero ouvir vocês, queria que vocês me procurassem, né? Queria que vocês descrevessem quais foram os achados de vocês, tá? Esse é o primeiro deverzinho de casa do nosso curso Alfa Autismo. Então, os professores, pais, né, terão acesso a todas as orientações mais detalhadas se você se inscrever no nosso curso. Você vai ter acesso a mentorias, aulas ao vivo, plantões de tirar dúvidas, tá? Você não vai ter acesso somente ao curso completo, mas também nós estaremos sempre dando aulas extras para que você possa tirar as dúvidas, né? A gente vai estar atendendo vocês. Por isso, é necessário que você se inscreva no nosso curso. Então, isso foi só apenas uma amostra do que nós vamos ensinar para você no nosso curso Alfa Autismo. E agora você pode pensar, mas a aula é online e eu não estou próximo, né, de quem vai ensinar, que no caso eu, né, como professora de vocês. Mas você há de convir comigo que é muito difícil, muitas vezes, para professor, né? Por exemplo, você tem uma carga horária de trabalho extensa e, às vezes, você conseguir um horário para você sair e ter uma aula, né, no outro local, fica muito mais difícil, né? E é muito mais fácil quando você pode organizar seus horários e ter uma aula em casa. Para você, pai, mãe, você já tem também uma dificuldade muito grande para dar conta, né, do seu serviço, às vezes do seu trabalho fora e até mesmo, né, para você acompanhar o seu filho com autismo, né, em casa. Então, a gente dá uma oportunidade maior, né, de você ter aulas, por exemplo, online, ao vivo, né, nós vamos oferecer para você aulas online, mas ao vivo. E você também pode, em qualquer momento, assistir essas aulas, que elas vão ficar gravadas. Então, é uma comodidade muito maior da aula quando ela é online. E outra questão que você pode considerar, né, que, mas a autista não se alfabetiza, né? Ainda mais, como é que eu vou ter aula online para ensinar ele em casa? É possível, mamãe, papai e professor. Porque nós vamos, além do curso Alfa Autismo, os 10 passos que nós vamos estar ensinando para vocês, nós vamos ter aulas extras e você vai poder ter a oportunidade de estar conosco no plantão de dúvidas e tirar suas dúvidas e a gente conversar um pouco mais sobre a sua criança, né, com autismo, como é que eles estão,
como é que foi cada etapa, né, de ensino, cada módulo que a gente vai estar passando para você. E você vai ter essa oportunidade, né, de você tirar as dúvidas conosco ali. E uma outra questão que você tem que considerar é que eu não tenho experiência somente em sala de aula, mas também tenho experiência na clínica. Então, o meu trabalho, né, é individualizado com as crianças que eu atendo. E você viu já pôde experimentar e ver nos vídeos, né, como a nossa experiência é larga, né, com essas crianças, com esse público-alvo que é o autismo. Então, você tem um diferencial aí que é um especialista também dentro da área clínica. Uma outra questão, né, que você tem que considerar é que não é somente um curso e finalizou e acabou. Mas é um curso que você vai poder ter a oportunidade, né, de assistir aulas extras, ter plantão de dúvidas e tirar suas dúvidas em todo momento durante o curso, tá? E outra coisa que você vai receber é o curso, né, um curso à parte, que é um plano de ensino individualizado. Você vai aprender a fazer o plano de ensino individualizado da sua criança. E muitas vezes você se pergunta, meu Deus, mas como é que eu vou alfabetizar essa criança em casa? Bem, a gente não pode ficar só naquele cantinho, né, das dúvidas, das objeções, né, das reclamações. Você precisa fazer alguma coisa pela sua criança, né? E a gente fica esperando, né? Muitas vezes que a escola faça ou que na clínica seja feito, mas por que não você, pai, mãe, professor, por que não você tomar essa medida e ver realmente o seu sonho se realizar, né? A sua criança, no final, ser alfabetizada, né? Como você tanto sonhava. Então, essa é uma das colocações que a gente faz, né? Para as indagações que você pode fazer durante esse processo. E uma outra questão, né, que é necessário considerar é que você muitas vezes vai ficar na dúvida, né, se você tem essa capacidade para isso. Mas eu estou aqui para ajudar você. Você é capaz, qualquer pessoa, se munindo dessas ferramentas que nós vamos estar ministrando, ensinando aqui durante alguns módulos para você. Qualquer pessoa, professor, pai, mãe, pode aprender. É uma metodologia acessível, de fácil linguagem, nós não vamos dificultar, não vamos usar tantos termos técnicos. Então, vai ser muito fácil para você aplicar. E estaremos, né, durante todo esse processo junto com você para facilitar o máximo possível a sua compreensão de como fazer em cada etapa dos 10 passos de alfabetização para a sua criança com autismo. Então, qual é o maior valor que você vai ter nisso tudo, em todo esse processo? Ao se inscrever no nosso curso Alfa Autismo, o principal é alfabetizar a sua criança autista com êxito. E o que mais que você vai ter também durante esse processo? Um melhor rendimento e adaptação da criança autista em todo o processo. Maior confiança dela mesmo no processo de educação, no seu processo educacional. Você vai perceber também uma maior autonomia da criança autista na aprendizagem escolar. Então, quando a criança é alfabetizada, ela passa a entender tudo mais, né, que está ao redor. Então, e promover também uma promoção do acesso, né, mais inclusivo para essa criança na escola. Então, uma outra questão que você vai perceber, né, uma maior confiança das famílias. Se você é pai e mãe de crianças autistas, você vai começar a perceber que vai se sentir mais confiante durante esse processo, né, de atendimento dessas crianças. Os resultados você vai perceber que vão ser mais rápidos,
porque você vai conseguir até mesmo adequar a idade séria da criança, e não vai se depender tanto da escola. Né? Eu vou citar um exemplo para vocês de uma criança que eu comecei a alfabetizar tem uns 3 anos. Ele chegou para mim, né? Ele tinha 10 anos já. Então, uma criança com transtorno do espectro autista já tinha 10 anos e não era alfabetizado ainda. E eu senti muita dificuldade, né, em trabalhar com essa criança, porque ele já vinha de um processo muito maior, né, que gerou um problema muito maior, questões emocionais, né, a confiança dele em relação a ele conseguir aprender. Ele achava que não conseguia aprender, que ele não era capaz. Então, eu tive que fazer um trabalho todo psicoeducacional dessa criança para que eu conseguisse, enfim, alfabetizá-lo. E isso foi um processo muito mais longo, mas com a nossa metodologia, né, de ensino, essa criança, enfim, foi alfabetizada. E hoje ele está muito feliz, é uma criança que já é um pré-adolescente, né, já tem 13 anos, e ele é muito feliz porque se sente mais confiante e já pensa, inclusive, prestar um vestibular nesse caso, né, e etc. Então, é uma criança que mais passou por todo esse processo, porque demorou muito, né, aos 10 anos de idade. Então, se você se inscrever no nosso curso, você vai ter a oportunidade de ver a sua criança também, né, se adequando à idade séria, né? Mas se a sua criança já tiver 10 anos, 11 anos, 12 anos, também pode passar por essa metodologia, né, que nós ensinamos e ser alfabetizada dentro da metodologia que nós utilizamos, porque eu consegui, tanto com esse aluno que eu citei como exemplo, quanto com outros. E outra questão, né, que você não vai depender mais exclusivamente da escola para alfabetizar o seu filho, nesse caso de você ser um pai ou uma mãe. E você, né, professor, que está aí nessa luta, né, levantando a bandeira, a militância da alfabetização em prol das crianças com autismo, muitas vezes está meio que perdido, porque a escola também não dá esse suporte, né, não oferece a formação continuada, não ensina você como alfabetizar a sua criança, né, com autismo. Você também vai se sentir mais confiante, né, professor? E um outro ponto, né, é que você não pode se acomodar. Então, o seu aluno ele pode ser alfabetizado por você, ou sua criança, né, seu filho, né, para as mães e para os pais aí, também pode ser alfabetizado por você. Você pode ter essa criança mais participativa no processo de ensino-aprendizagem. Sua criança pode vir, inclusive, a esboçar um sorriso de maior felicidade, porque ele vai se sentir incluso nesse processo. Então, o que é que você vai ganhar se inscrevendo no nosso curso? Então, de cara, você já vai ganhar, além do nosso módulo completo, né, os 10 passos para alfabetizar, né, a sua criança. No nosso curso Alfa-Autismo, de bônus, você vai ganhar aulas extras ao vivo. A gente vai estar fornecendo um plantão de dúvidas. Então, são aulas à parte do nosso curso, para que a gente possa estar dando suporte para você nas dúvidas que você tiver. Um curso de plano de ensino individualizado, então vai ser um outro bônus que nós vamos estar oferecendo, como eu falei anteriormente. Então, agora é só você clicar abaixo no link e vai ser direcionado à nossa página e você automaticamente já vai receber um e-mail explicando para você como se inscrever, né, todos os detalhes que você precisa saber em relação à finalização desta compra do nosso curso. E uma outra questão, né, que a gente precisa levantar, né, como consideração, e você deve estar se perguntando, existem vários cursos, né, de alfabetização hoje,
Inclusive, né, vários outros, né, outras pessoas têm falado que com aquele curso você pode, por exemplo, né, fazer o curso e alfabetizar qualquer criança. Quero lembrar para você que o nosso curso ele é voltado especificamente para alfabetizar crianças com autismo, ok? Então, ele não é simplesmente para alfabetizar qualquer criança. Claro que você pode, você pai e mãe que tem crianças, por exemplo, que são dislexas, né? Tem crianças, por exemplo, que têm um TDAH e não está conseguindo alfabetizar a sua criança, você pode estar utilizando as técnicas que nós vamos estar ensinando para você ao longo do curso, mas lembrando, né, que o nosso curso, o nosso diferencial é que a gente ensina você a alfabetizar crianças com autismo, ok? E também você pode se perguntar, mas o curso talvez é muito caro, mas não tem nenhum outro curso tão completo como o nosso. Por isso eu estou hoje oferecendo para você todos esses bônus e nem todos os cursos que você já viu sobre alfabetização, né, para crianças, tem o nosso diferencial, ok? Então, se inscreva no nosso curso. Você também vai ter um acesso à comunidade. Estamos organizando uma comunidade e você vai tirar dúvidas, né, com outras pessoas que estão na mesma situação que você. Você também pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. A gente vai disponibilizar o nosso curso aí por um prazo de 1 ano e você vai estar podendo, né, acessar as aulas o tanto que você quiser, tá? Você pode aplicar em qualquer lugar este curso, né? Você pode aplicar com a sua criança na escola, você pode aplicar em casa, então não tem um lugar específico, né, para estar aplicando o que você vai aprender durante o curso. Então, se você quiser, realmente, você quiser viver esse sonho, né, de ter a vida do seu filho, do seu aluno, inclusive transformada, porque a gente sabe que quando a gente abre oportunidade para alguém ser alfabetizado, é como se a gente retirasse aquela pessoa de um mundo diferente, um mundo até difícil de se entender, porque ela não consegue ler. Faça uma análise aí para as pessoas que têm dificuldade de entender uma língua estrangeira, por exemplo. Você chega num país ou você abre uma página que é tudo em inglês, por exemplo. Você começa a ler aquela página e você se dá conta de que aquilo é muito difícil. É como se você não conseguisse, né, enxergar, como se você tivesse completamente perdido em relação àquela língua. E aí você se coloca no lugar de uma criança com autismo. Chega às vezes na adolescência, como eu contei exemplos aqui. E a criança não foi alfabetizada. Isso é de doer o coração. Então, se inscreva no nosso curso. Você quer ter a vida da sua criança com autismo transformada? Se inscreva no nosso curso e eu posso ajudar você a alfabetizar o seu filho ou o seu aluno. E você receberá logo em seguida um e-mail com toda a orientação, a programação do nosso curso completa e já vai começar a participar da nossa comunidade. Se inscreva, conto com você, espero você nas nossas aulas e vai ser divulgada inclusive a data da nossa primeira aula ao vivo e que também vai ficar gravada. Conto com vocês, espero que vocês estejam junto comigo nessa jornada linda de alfabetização no nosso curso Alfa Autismo.